Então, assim, uma saudação especial para os amigos de Ipatinga, que hoje acordaram lá pelas 3 da matina, foi isso mesmo? Para poder estar aqui com a gente. E é um prazer recebê-los aqui. A gente espera que esse momento de compartilhar todas essas coisas seja realmente importante para todos nós. Então, vejam, esse processo de produção envolveu também uma mudança de nomenclaturas. Então, isso é uma coisa importante do ponto de vista de atualização, né? Hoje a gente fala do caminho da jungle, a aventura escoteira, o desafio sênior e o projeto pioneiro. E isso tem um sentido importante, vocês vão perceber depois no segundo momento da apresentação sobre a questão do desenvolvimento evolutivo e das possibilidades de acompanhamento que surgem a partir disso. Esta frase é de um estudioso chamado Jacques Delors. Delors foi o encarregado de coordenar um grupo de trabalho que escreveu os 4 pilares da educação, um trabalho encomendado pela Organização das Nações Unidas. E veja que ele escreveu esse texto escoteiro aí para nós, especialmente. Liguei para ele e disse, olha, precisa ter alguma coisa escoteira aí nos 4 pilares da educação. Mentira. Mas ele escreveu assim mesmo. Isso foi transmissão de pensamento, né? E veja só, a educação cabe fornecer de algum modo os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permite navegar através dele. Veja, eu falei assim, olha, menciona a coisa da bússola e do mapa, uma coisa bem escoteira, etc. Vai ficar bacana para a gente depois mostrar lá para o pessoal. E ele captou a mensagem e trouxe isso, né? Então, veja, a nossa tarefa nesse mundo constantemente agitado é de remar contra a correnteza, né? É de uma crença de gente maluca, que a gente ontem ria um bocado com o pessoal do CF1 aqui, porque é uma crença de gente maluca, porque de verdade a gente acredita que vai mudar o mundo, e de tanto acreditar a gente muda, né? De tanto acreditar a gente muda mesmo, muda pequenininho lá no grupo escoteiro, lá na tropa, lá na alcateia, porque a gente planta ali uma semente que depois vai florescer e que vai fazer diferença na sociedade, porque o movimento tem esta força capaz de transformar a realidade das pessoas, assim como transformou a nossa, né? Isso nos traz aqui no meio de um feriado, com tanta coisa para fazer, mas isso nos reúne aqui, né? Esta crença de que nós podemos colaborar um pouco, né, com a construção desse mapa e a utilização dessa bússola para a gente se guiar neste mundo conturbado que todos nós vivemos. Como é que surge esta coisa da atualização do nosso programa educativo? Nós passamos por vários períodos na nossa organização escoteira, né? E como movimento nós estamos sempre nos atualizando, sempre nos aprimorando. Vamos falar de períodos mais recentes da nossa história. Nós passamos por um momento em que boa parte de nós que estamos aqui hoje éramos jovens participantes do movimento. Eu deixei de ser pioneiro há 2, 3 anos atrás. Então ainda tenho isso muito vivo dentro de mim. Né? Então veja, nós tínhamos um sistema de avaliação da progressão pessoal dos nossos jovens, que era concentrado nas chamadas etapas de classe, né? Que todos nós conhecemos muito bem, as etapas de classe. As etapas de classe eram construídas por um grupo de pessoas que eram elaboradores do programa. Pessoas que se reuniam, e muitos dos que estão aqui também participaram de algumas dessas reuniões, e concebiam, então, determinadas atividades, determinados itens, determinados tópicos que poderiam, então, contribuir para que aqueles jovens alcançassem determinados objetivos. Ou ainda, que me permitissem avaliar o alcance da atividade escoteira para a vida daquele jovem. E nós construímos, então, uma série de etapas de classe. Pois bem, o pessoal do ramo Lobinho aí vai lembrar bem daquelas etapas de classe. Lembra de jogar a bola 3 vezes com a mão direita, receber 3 vezes com a mão esquerda? Quem foi
primeira estrela aqui? Quem foi a primeira estrela? Ó, tem 3 primeiras estrelas. Abriram um olhinho lá, né? E veja, e depois tinha uma outra atividade que era pular de um pé só fazendo um 8. Lembra? Eu consigo explicar isso com você. Você não tomou nada agora. E depois tinha um outro que era andar com um livro sobre a cabeça equilibrando. Lembra dessa? Muito bem. Para que serviam estas atividades? Qual era a intenção dessas atividades? Elas não estavam concebidas à toa, elas não estavam lá no nosso programa escoteiro, assim nós denominávamos, né, de programa escoteiro. Elas não estavam lá à toa, elas tinham uma intenção educativa. Elas estavam concentradas na área de desenvolvimento físico e elas diziam respeito às questões de equilíbrio, concentração, né? E estavam voltadas especialmente para verificar se aquela criança, se aquele jovem estava se desenvolvendo do ponto de vista físico naquela faixa etária em relação àqueles ingredientes. Muito bem. A questão é que nem todo mundo tinha as mesmas habilidades, como efetivamente não tem. Então, uma criança que eventualmente não jogasse aquela bola 3 vezes com a mão direita, pegasse 3 vezes com a mão esquerda, ou não pulasse com o pé só fazendo um 8, na concepção de alguns dos nossos alunos, olha, então não cumpriu a etapa. Se não cumpriu a etapa, não vai adiante, não recebe a estrela. E o nosso sistema de programa, e veja que coisa interessante, isso não aconteceu só aqui no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Já vou comentar com você que todo esse processo de renovação do programa parte de uma decisão da Conferência Mundial do mundo. E lá pelas tantas, nós tínhamos uma situação cristalizada, um conjunto de atividades. Aquele lobinho era o cão chupando mariola, de marcha ré, no turno do trem, à noite. Ele andava de skate, fazia cambalhota, ele andava de skate apoiado numa mão só, entendeu? Mas na hora de fazer lá pular de um pé só, ele não sabia. E daí o nosso escotista, às vezes um pouco despreparado também, por força do nosso sistema de formação fragilizado, diz assim, este menino não pula com um pé só fazendo um 8, ele não pode ir adiante. Sim, mas o menino anda de ponta cabeça num skate. Qual é a intenção de pular com um pé só fazendo um 8? Se não for para a gente desenvolver a habilidade do equilíbrio, da concentração, não tem outra razão de ser. Mas aí passou a ser a etapa pela etapa. Ou faz ou não faz. E esta situação, assim se operou, estou falando de uma maneira muito simplista, espero que compreendam, mas é só para fins desta nossa reflexão, né? Uma abordagem muito simplista, mas para que vocês percebam. E aí o que acontece? Esta situação ficou cristalizada, e lá pelas tantas veio a Organização Mundial numa conferência e disse, olha, nós precisamos atualizar o nosso sistema de programa. Nós precisamos resgatar a essência da atividade escoteira, tal como preconizada pelo nosso fundador, que imaginava um conjunto de atividades sempre voltado para o alcance de objetivos, e não atividade pela atividade. Não é o pular de um pé só para pular de um pé só. Eu pulo de um pé só, mas eu estou olhando lá na frente, eu estou com um objetivo educativo na minha cabeça. Assim para o qual concebeu, né, o movimento. E este resgate, então, a partir dessa decisão da Conferência Mundial, passa a se processar no mundo inteiro, no mundo todo. Aqui na região interamericana, nós adotamos um sistema de atualização do programa denominado MACPRO, né, que era o método de atualização e criação permanente do programa. A partir desta reflexão, nós partimos para aquele segundo momento ali, que é o do programa de jovens. Saímos do chamado programa escoteiro para o programa de jovens. Qual era a grande mudança do programa de jovens? Olha, então, para chamar a atenção do nosso adulto sobre a importância da questão educativa, nós vamos botar o objetivo educativo na frente. E aí, qualquer atividade que se possa e se queira desenvolver para alcançar aquele objetivo está de bom tamanho. Então, veja, se eu coloco que o objetivo para aquela faixa etária do Ramo Lobinho é desenvolver habilidades de equilíbrio, então nós podemos fazer um campeonato de skate, de roller, sabe roller, né? Você não puder, porque antigamente era patins, agora é roller. Ou de patinete, ou também podemos pular de um pé só fazendo um 8, podemos fazer outras tantas coisas. Mas aí nós colocamos um objetivo educativo na frente.
e a atividade pode ser a mais diversificada possível. E isso gera, então, uma possibilidade efetiva de que o nosso programa esteja atualizado, antenado nas necessidades das crianças e dos jovens. E, a partir disso, nós desenvolvemos, então, o chamado Programa de Jovens. Muito bem. Passamos a produzir material e a implementar o Programa de Jovens. Chegou, primeiramente, para o Rômulo Bingo. Um conjunto de objetivos educativos que eram, então, apresentados para as crianças e as atividades, então, ficavam a critério, né, da própria sessão e dos adultos. E lá pelas tantas nós conseguimos alavancar algumas coisas importantes e destacamos o verdadeiro valor do escotismo, que são as questões educativas que nós pretendemos trabalhar, as coisas em relação às quais nós pretendemos contribuir. Isso resgatou, então, o verdadeiro sentido da atividade escoteira. Muito bem. Só que na prática, como é que foi? Alguém aqui teve muita facilidade para implementar isso na prática? Nenhuma facilidade. E nós tínhamos um conjunto de objetivos educativos extenso, uma malha de objetivos educacionais, e muitos dos nossos adultos passaram a ter dificuldades. Olha o tanto de coisa que eu tenho que olhar. E aí aqueles objetivos eram apresentados para as crianças e para os jovens, e muitas vezes o menino dizia assim: escuta, mas eu não vim aqui para aprender equilíbrio, eu vim aqui para me divertir, né? Vim para me divertir. E o escotista, às vezes mais novo, veja o problema que nós enfrentamos por conta disso. Um grupo escoteiro novo está sendo criado agora. O nosso material se concentrou tanto nessas questões dos objetivos educativos, etc. O sujeito que estava começando lia lá, e se ele não tinha uma experiência, uma vivência escoteira, ele não sabia exatamente o que fazer. A coisa do acampamento, da excursão, dos jogos, das atividades. E a atividade, efetivamente, é o que importa com a adequada aplicação do método escoteiro. É isso que é o agente transformador. Mas aí o sujeito que está começando agora ficava assim, meio sem saber, aquele tutorial de objetivo para ele avaliar, aquele monte de coisa. E daí passamos a ter uma dificuldade, então, no processo de avaliação dos objetivos e do alcance, né, das nossas atividades em relação aos jovens. E aí surgiu a grande questão. Como é que a gente preserva? Porque preste bem atenção, isso é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Por que é que nós participamos deste movimento? Por que é que nós estamos aqui? Porque ninguém aqui gosta de perder tempo. Alguém gosta de perder tempo? Não. A gente gosta de ganhar tempo. Se fosse possível acreditar um pouco a mais, né, a gente até topava. Ninguém gosta de perder tempo. Então, eu só venho, assim como você só vem, porque a gente tem a crença da possibilidade de transformação da sociedade. E a gente acha que pode dar uma contribuição para isso. E aí, se a gente vem sem esta intenção educativa, nós estamos perdendo tempo. Mas, olha, eu tenho outras 200.000 coisas para fazer que não sejam essa aqui, porque se for para brincar, eu não estou disposto. Né? Eu estou disposto a dar uma contribuição. Eu quero me divertir. Não tenho dúvida. Todos nós queremos nos divertir. Aliás, a essência do movimento é esta alegria, né? Esta alegria, este contato amistoso, né? Este ambiente fraterno que nós vivenciamos. Então, lógico que nós queremos nos divertir, mas eu não quero só me divertir, eu quero me divertir transformando a sociedade. Aí eu topo. E aí você topa, aí você vem, eu venho, e a gente se encontra e a gente vai junto. Agora, se for só para divertir também, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Aí eu não quero. E aí a grande pergunta era a seguinte: veja uma reflexão. Como é que eu faço para preservar este aspecto educativo fundamental, mas para tornar este programa mais facilmente aplicável na prática? E aí um grupo de pessoas começou a se debruçar sobre isso e disse: olha, não dá para a gente voltar para o que tinha antes, porque nós estamos nos distanciando das questões dos objetivos educativos que não ficavam explicitados adequadamente para os nossos adultos, em especial. Né? Então não dá para voltar, mas não queremos perder esta essência educativa que é o que nos reúne, né, em torno destes grandes objetivos. Como é que a gente faz para deixar esse programa mais facilmente implementável? Então, a discussão passou a ser na construção
do Programa Educativo da União dos Escoteiros do Brasil. E como é que se construiu esta proposta do Programa Educativo? A primeira preocupação é, a malha de objetivos educacionais é muito extensa. Não dá para um escotista que já tem pouco tempo, que tem um monte de afazeres, que trabalha, que corre, que tem a família, etc., se preocupar com um taréu de coisa ao mesmo tempo. Você está tendo que facilitar a vida do escotista que está lá na ponta, atuando no movimento. Tem que facilitar a vida dele. Temos que ter um conjunto menor de coisas que permita de verdade que ele promoja uma avaliação, mas uma